Amado irmão, amada irmã, nós estamos estudando o Apocalipse. Nós estamos no módulo de número 6. Este é o segundo vídeo deste módulo. O nome dele é a criação e a redenção. Nós precisamos conhecer todo o pano de fundo que vem das Escrituras para entendermos o livro do Apocalipse. E nós estávamos falando sobre a transferência de domínio que houve de Deus para o príncipe deste mundo. Entenda, Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E nós precisamos entender muito bem esse aspecto da criação divina. Quando Deus cria o homem, o coloca no jardim do Éden e declara ao homem para ele plantar, cultivar e guardar o jardim, Deus estabeleceu um senhorio sobre o homem. O homem se tornou o mordomo de Deus no jardim do Éden. A essência do ser humano é de ser servo. A essência do ser humano é de se colocar ao serviço de alguém. Se você olhar em todas as relações humanas, nós estamos sempre debaixo de algum tipo de autoridade. O aluno debaixo do professor, o motorista debaixo do guarda de trânsito, o cidadão debaixo do governo, o filho debaixo do pai. Ou seja, existe sempre uma relação de hierarquia sobre nós, porque constitutivamente nós fomos criados com a condicionante de sermos servos, de servirmos. Se você observar, Filipenses no capítulo número 3, quando diz que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, e quando ele se esvazia, ele resolve assumir uma forma. E que forma ele assume? Você que está entrando agora, nós temos que entender que quando ouvimos a palavra de Deus, nós temos que ouvir de forma ativa, ouvir pensando naquilo que estamos ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir, pelo compreender, pelo crer e pelo confessar. Então eu pergunto para você, quando Jesus se esvazia, ele assume uma forma. Alguém pode escrever qual foi a forma que Jesus assumiu? Alguém pode dizer qual foi a forma que Jesus assumiu quando ele esvaziou da sua divindade? Dou-lhe uma. Qual foi a forma? Humana. Alguém disse que a forma que ele assumiu foi humana. Dou-lhe duas. Qual foi a forma que Jesus assumiu? Mais uma pessoa diz que foi humana. Então vou ter que abrir a Bíblia para ver se foi forma humana que ele assumiu quando ele se esvaziou. Vamos abrir aos Filipenses, porque vai ficar controversa a resposta. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Olha a forma que Jesus assumiu. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. De novo. Esvaziou, assumindo a forma de servo. Vamos ver quais eram as possibilidades de Jesus. Jesus é Deus. Ele era o verbo que estava com Deus. Ele era o próprio Deus. Então, se ele é Deus, ele é o soberano. Se ele se esvazia da sua soberania, que forma que ele tem de assumir? Se ele assume a forma de homem ou de anjo,
ele poderia então dizer, não, se ou a pessoa é Deus ou ele é homem, ou é Deus ou é anjo. Não, ele assumiu a forma de servo. Ele se humilhou na forma de servo. Agora, uma vez que ele decidiu ser um servo, ele tem que escolher quem é servo na criatura. Entre todas as criaturas de Deus, quem é que assume a forma de servo? O homem. Perceberam? Jesus esvazia da sua soberania e resolve se tornar servo. Vamos ler. Leia o que está escrito em Filipenses capítulo 2, o versículo 7. Eu não estou inventando. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Então, a forma que ele assumiu é de servo. Por isso que Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate. Então, a forma que Jesus assume é de servo. Aí ele vai falar o seguinte, já que eu quero ser um servo, quem é que eu posso tomar a semelhança? Incorporar. Eu posso incorporar em que coisa? Ele poderia incorporar como um anjo ou ele poderia incorporar como um homem. O verbo se fez carne. Poderia dizer, o verbo se fez anjo. Mas aí ele diz, não. Quando Deus criou o homem, ele disse, o homem é a imagem de Deus. E ele disse, domine a terra. Então, quando Deus diz ao homem que ele criou, domine a terra, Deus está dizendo, você foi criado para ser servo. Então, a essência do ser humano é servir. Agora, quando o homem cai em pecado, ele deixa de ter Deus como o soberano. Quem é que passa a ser soberano na vida do homem? O Deus desse século. O príncipe desse mundo. Então a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O maligno arquiteta um sistema que oprime o homem, porque o homem deixou a soberania de Deus e caiu na escravidão de Satanás. Ou seja, o homem não tem opção. Ou ele serve a Deus, ou ele serve ao diabo. Não vou... Alguém pode dizer, pastor César, você está fazendo uma suposição sua. Então vamos ler Efésios capítulo 2, quem encontrou, curta o vídeo, curta essa live, porque você está dizendo, eu encontrei Efésios capítulo 2. Olha o que está escrito no verso 2. Nos quais andaste outrora. Outrora quando? Antes de receber Jesus. Segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, ou o homem serve a Deus, ou o homem serve o príncipe da potestade do ar. O espírito que atua nos filhos da desobediência. Não tem chance. O homem não é capaz de servir a si mesmo. Ou ele serve a Deus, ou ele serve o diabo. Ou ele está servindo a Deus, ou ele está servindo ao Deus desse século. Então, com isso, nós demonstramos que o homem perdeu. Agora, vamos observar o seguinte. O homem, por ter perdido o seu espírito, a sua alma, o seu corpo e a sua terra, ele precisa ser resgatado na sua terra, no seu corpo,
na sua alma e no seu espírito. Ele precisa ser redimido. E Deus redime o homem. Agora, quando ele redime o homem, vamos olhar para o Israel no Egito. Israel, ele foi livre por vontade própria para o Egito. Mas o diabo dá com uma mão e tira com a outra. Quem faz pacto com o diabo ganha no primeiro momento e perde depois. Israel teve fome no Egito, em Canaã. Ele disse: lá no Egito tem comida, vamos para o Egito. Mas quando levantou uma geração que não conhecia José, Israel se tornou escravo. E ali eles começaram a ser apertados e oprimidos no trabalho. Acontece o mesmo conosco. O mundo jaz no maligno e nós somos submetidos à escravidão da infração, à escravidão da dívida financeira. Quantos tipos de escravidão não recai sobre nós? A escravidão da enfermidade, porque quando alguém fica enfermo, ele não tem dinheiro para pagar a conta de bons medicamentos e de bom aparato medicinal e médico para o curar. Então ele acaba sendo oprimido quando ele fica doente, ele é oprimido no seu trabalho, porque há uma canga sobre esse mundo de opressão. Mas Deus vai até o Egito e ele, para tirar Israel do Egito, ele tem que lançar sobre o Egito 10 pragas. Por que Deus lança 10 pragas? Porque atrás de cada praga havia um Deus desse mundo, um Deus desse século. Por exemplo, a primeira praga, o povo considerava o Egito uma dádiva do Nilo. Eles achavam que do Nilo se extraía prosperidade. O que Deus fez? Tornou a água do Nilo sangue. Por quê? Porque havia uma ordem de Faraó para matar todo homem que nascesse, todo ser humano que nascesse homem na casa de um judeu, de um hebreu. Deveria ser morto e lançado no rio. Então Deus intervém no Egito e pega o rio, que era fonte de prosperidade, e torna em água, em sangue. Mas os magos fizeram o mesmo com as ciências ocultas. Eles conseguiram também transformar a água em sangue com suas ciências ocultas. Então Deus vem com a segunda praga. E a segunda praga, ele faz com que a terra do Egito, que era considerada uma terra fértil, fosse infestada de rãs, demonstrando que Deus controla o ciclo do reino animal. Mas os magos também fizeram com que a terra produzisse rãs, com suas ciências ocultas. Ou seja, Deus faz um milagre, o diabo também faz um milagre, e parece muito igual. Lá em Deuteronômio 18, diz assim, lá em Deuteronômio 13, diz assim: se um profeta falar que um milagre acontece, e o milagre acontecer, mas depois do milagre ter acontecido, o profeta disser: vamos servir a outro Deus que não Deus do céu, não creia no profeta. O milagre é verdadeiro, mas o profeta é falso. Aqui nós estamos vendo magos criando rãs da mesma maneira como Moisés criava rãs.
Só que ele fazia consciências ocultas. E o povo se deixava enganar. Então, vem a terceira praga. É uma luta entre Deus do céu e o Deus desse século. Na terceira praga, o solo do Egito era considerado um solo sagrado. Tem muita gente que considera certo tipo de água sagrada. E aí o Senhor faz com que haja uma infestação de piolhos. Mas os magos tentaram recriar esse milagre e não conseguiram. Chegaram no limite deles. E aí vem a quarta praga. Eles consideravam Beelzebu, o deus mosca, um deus poderoso. E Deus envia um enxame de moscas para o Egito, fazendo com que os egípcios experimentassem na pele a carga de escravidão que eles jogaram sobre os hebreus. Porque os hebreus tinham que amassar barro em lugar onde era insalubre, tinha muito mosquito. E agora os mosquitos e as moscas invadiam o Egito. Era Deus provando que os deuses do Egito não tinham poder diante do Deus dos céus. Mas eles continuaram rejeitando o poder de Deus. Então Deus envia a quinta praga, pestilência gravíssima. Mas o rebanho dos israelitas foram protegidos nessa praga. Os animais eram deuses para o Egito. Eles esculpiam animais e transformavam os animais em seus deuses. E o Senhor vem com uma praga que infesta com uma peste, matando os animais dos egípcios. Mesmo assim, eles não se renderam. Então vem a sexta praga. Deus traz úlceras e tumores sobre os egípcios, porque eles pegavam as cinzas de Tifon e lançavam no ar, buscando conseguir algum benefício. Mas Deus faz com que úlceras e tumores tomem conta dos egípcios. Mesmo assim, eles não se converteram. Então o Senhor envia a sétima praga. Eles cultuavam a deusa Sefaris, protetora da lavoura, e Deus envia chuvas de granizo sobre o Egito para mostrar o poder do Deus dos céus. Mesmo assim, os egípcios não se rendem. Então vem a oitava praga. Eles invocavam Ísis para proteger a vegetação, e Deus envia infestação de gafanhotos, devorando a lavoura dos egípcios. Mesmo assim, eles não se renderam. Então Deus envia a nona praga. Eles adoravam a deusa Ra, filho de Faraó, que era considerado o filho do sol. E por 3 dias vem densas trevas sobre o Egito. E aqui nós vemos um sinal do Cordeiro, porque Jesus morreu e ficou 3 dias no Seol, no mundo dos mortos. Por 3 dias houve carnaval na terra. Por 3 dias eles comemoraram num carnaval diabólico a morte do Filho de Deus. Mas ao 3º dia, o Espírito de Deus, vendo que Jesus nasceu perfeito, foi provado por 3 anos e continuou sem nenhum pecado, o Espírito de Deus
vai no túmulo e tira Jesus de entre os mortos. E aí vem a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mas, para a proteção de Israel, deveria ser morto um cordeiro por família, o sangue passado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não pudesse entrar naquela casa. Aqui está o resumo de toda a história da Bíblia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus traz a vida eterna. Jesus morreu em nosso lugar. O castigo que deveria cair sobre nós foi lançado sobre ele. E como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Imagina você, olha para os seus pecados. Conte quantas leis divinas você quebrou ao longo da sua existência. Agora imagine Deus te pendurando no madeiro e descarregando a ira dele sobre você por causa do seu pecado. Mas vem Jesus e diz: não, Pai, eu me coloco no lugar dessa pessoa. Derrama sobre mim o castigo que devia cair sobre ela. Mas ela não te ama, Jesus. Não tem problema. Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E ele assume aquele lugar de dor, aquele lugar de martírio, espinhos na sua cabeça, açoites nas suas costas, trapos sobre o seu corpo, e ele pregado em um madeiro no nosso lugar. O sangue nos umbrais da porta, por causa de um cordeiro morto. O anjo da morte não consegue nos encontrar. Assim, a morte dos primogênitos. Uma coisa que poucas pessoas sabem na Bíblia é o que aconteceu com os primogênitos de Israel. Imagine você, se fosse aqui no Brasil, se o Deus do céu dissesse assim: todo brasileiro que não tiver o sangue do cordeiro no umbral da sua porta, perderá o seu filho unigênito. Seria choro e ranger de dentes no país inteiro. Mas se o senhor falasse assim: mas nenhum primogênito daqueles que estão na igreja, o corpo de Cristo haverá de morrer. Alguém ia falar: que Deus injusto. O primogênito do Egito morre. E o primogênito de Israel acontece o quê? Em Êxodo, capítulo 13, versículo 2, Deus dá uma ordem: separem todo o primogênito de Israel para mim. Imagine você que do Egito saem 600 mil homens. Quantos primogênitos havia? Aí Deus faz uma conta. Ele diz assim: olha, eu pedi para separar um primogênito de cada família para mim. Mas eu vou fazer um negócio com Israel. Israel tem 12 tribos. Eu vou pegar a tribo de Levi e vou separar a tribo de Levi para mim. Quantos mil são a tribo de Levi? Eu vou dar um número. Vamos supor que seja 50 mil. Quantos primogênitos tem do outro lado?
50.500, passou 500. Então ele fala, 50.000 levitas vão ser os meus primogênitos e essa diferença vocês me dão em dinheiro. E assim, a tribo de Levi se tornou a tribo de sacerdotes em substituição aos primogênitos de Israel. Então ficou uma tribo para cá e 11 tribos para lá. Para não perder a conta, Deus pega a tribo de José e diz assim, tribo de José, quantos filhos você teve? 2. Então eu tiro José da conta e coloco 2. E assim fica 12 tribos de Israel, mais a tribo de Levi, fechamos a conta. A tribo de Levi são os primogênitos separados por Deus para fazer conta aos primogênitos dos egípcios que morreram no dia do Êxodo. Deus, com isso, está demonstrando que ele faz uma transferência de domínio. A tríplice perda do homem, sua alma, seu corpo, sua terra, foi o lastimável saldo da queda, resultando na transferência do domínio desse mundo do homem para Satanás, também conhecido como Deus desse século, o príncipe desse mundo. Desde então, o período posterior à queda passou a ser conhecido como o presente século mau, porque todo mundo está no maligno. O mundo, nesta acepção, deve ser entendido como um sistema organizado que rege a vida nesta era, em oposição aos propósitos divinos. Deixe-me dizer uma coisa para você, que talvez você nunca tenha prestado atenção nisto. Em Gênesis, no capítulo 4, está a descendência de Caim. Gênesis, capítulo 4, está a descendência de Caim. Vamos conhecer o que Caim criou? Qual foi a obra de Caim? Se você encontrar, diga, eu encontrei Gênesis capítulo 4, verso 17. Será que alguém pode escrever qual foi a obra de Caim em Gênesis capítulo 4, versículo 17? Alguém pode escrever qual foi a obra de Caim? Dou-lhe uma. Gênesis 4:17. Qual foi a obra de Caim? Dou-lhe duas. Gênesis capítulo 4, verso 17. Qual foi a obra de Caim? Alguém sabe dizer? Dou-lhe 3. Se ninguém escreveu, eu vou ler o versículo. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque, e Caim edificou uma cidade. Agora, eu pergunto para você que está me ouvindo, quem aqui mora em cidade? Esteja curtindo esse vídeo. Quem aqui mora em cidade? Esteja curtindo esse vídeo. Quem mora em cidade? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Agora, pasmem, quem criou cidade foi Caim, um homem caído. Agora vamos dar uma olhada nos filhos de Caim. O que é que Jabal criou? O que é que Jabal criou? Está no verso de número 21. Dou-lhe uma. O que é que Jabal, filho de Caim, criou?
Está no verso 21 do capítulo 4 de Gênesis. Dou-lhe duas. O que é que o filho de Jabal criou? Dou-lhe três. Se você não respondeu, vou te responder. Vou ler. O nome do seu irmão, e Ada deu luz a Jabal, e esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. A agropecuária foi criada pelo filho de Caim, um homem caído. Agora eu vou perguntar para você, o que Jubal criou? Está no verso 21 de Gênesis 4. Dou-lhe uma. O que é que Jubal criou? Está em Gênesis 21, 4, 21. Dou-lhe duas. O que é que Jubal criou? Está em Gênesis 4, 21. Dou-lhe três. Jubal, o nome do seu irmão era Jubal, e esse foi pai de todos os que tocam a harpa e a flauta. A cultura foi criada pela descendência de Caim, um homem caído. Agora vamos ver o que é que Tubal-Caim criou. Está no verso 22. Dou-lhe uma. O que é que Tubal-Caim criou? Está no verso 22. Dou-lhe duas. O que é que Tubal-Caim criou? Está no verso 22. Dou-lhe três. Se você não respondeu, vou responder. Zilá, por sua vez, deu luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A indústria. Pasmem. Quem criou cidade foi Caim, um homem caído. Quem criou a atividade agropastoril foi o descendente de Caim, um homem caído. Quem criou a cultura foi descendente de Caim, homem caído. Quem criou a indústria foi descendente de Caim, homem caído. A sociedade como nós a conhecemos é criada por um homem caído. E você não vai encontrar filho de Deus até chegar a Abraão criando cidade. Olha o que a Bíblia diz de Abraão em Hebreus, capítulo, porque nós queremos casa, nós queremos patrimônio, nós queremos isso, nós queremos aquilo, mas olha a visão de Abraão em Hebreus, no capítulo de número 11. Olha o que é dito de Abraão. De Abraão não, dos patriarcas. Não, de Abraão. Abraão, lá no verso 10 de Hebreus 10, de Hebreus 11, verso 10. Se você encontrou, curta esse vídeo, essa live. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pasmem. Até Abraão, os homens de Deus aguardavam uma cidade que vem do céu. Hoje está todo mundo olhando para os Estados Unidos, porque ele está redesenhando a ordem mundial. E o cristão devia estar olhando para o céu, aguardando a nova Jerusalém. Jesus disse: eu vou preparar morada, e quando a morada estiver pronta, eu vou descer para buscar vocês, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Olha a diferença de concepção. Agora você vai entender. Primeiro a João, abra sua Bíblia em 1 João no capítulo 2, verso 15. Se você encontrou, curta esta live. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que é que há no mundo? A cidade que Caim edificou,
atividade agropastoril que a descendência de Caim criou, a cultura que a descendência de Caim criou, a indústria que a descendência de Caim criou. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha quanto discernimento que nós temos que ter. Aí você vai dizer, Pastor César, como é que nós temos que viver nesse mundo? Se a cidade foi criada por um homem caído, se a atividade agropastoril foi criada por um homem caído, se a cultura foi criada por um homem caído, se a indústria foi criada por um homem caído, então como é que nós vamos fazer? Paulo diz, quem não quiser comer, quem não quer trabalhar, não coma. E Paulo vai nos ensinar a viver. E isso ele coloca em 1 Coríntios, no capítulo de número 7. A partir do verso 29, Paulo dá o seguinte conselho: se você encontrou, porque você vai ficar de queixo caído com o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Jesus está voltando. A trombeta pode tocar a qualquer instante. O tempo está abreviando. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como não se alegrassem. Os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência do mundo passa. O que Paulo está dizendo, trabalhe, mas não ponha o seu coração naquilo que você tem. Use como se não usasse. Use com despreendimento. Use como se você fosse mordomo. Use como se estivesse ao seu serviço. Não deixe estas coisas dominar o seu coração. Por isto, nós fomos justificados em Cristo Jesus. Receber a Cristo, no ato em que a pessoa recebe a Jesus como seu Salvador, se processa a justificação. Nesse ato ele é salvo do pecado, ele é salvo do mundo, ele é salvo de Satanás, ele é salvo da morte, tanto no seu corpo como na sua alma. A justificação é um ato jurídico por meio do qual Deus declara que o pecador está salvo. Salvo da morte, por causa da obra meritória de Cristo na cruz. Jesus Cristo foi aceito como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu sem pecado. Ele se tornou a morte substitutiva. O ato da justificação produz um milagre do novo nascimento. E aí, porque ele nos santificou, ele nos separou para Deus. Santificação é separação
para Deus. Imputação de Cristo como santificação, purificação moral. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu falei que quem usa desse mundo seja como se não usasse. Você está passando por uma provação? Você está vendo tudo perder nas suas mãos? Deus permite que você perca, para depois você ganhar. Quando você perde, é como um arrancar de raízes. Deus está desarraigando você desse mundo. Eu não estou inventando isso. Está em Gálatas, no capítulo de número 1, no versículo de número 4. Se você encontrou, esteja curtindo. Diz assim: no qual Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus. É por isto que muitas vezes, antes de você ganhar, você tem que perder. Para você não colocar o coração naquilo que você tem. Paulo disse: sobreveio uma tribulação tão grande sobre nós. Nós ficamos tão abatidos, que nos desesperamos da nossa própria vida. Mas nós entendemos, a tribulação veio sobre nós, para que a confiança não ficasse em nós, mas em Deus, que nos resgata. Ele escreveu isso em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, em si, no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte. Deus tinha o melhor dessa terra para Israel, mas ele tinha que ser escravo no Egito, para ser desarraigado do Egito e ser colocado em Canaã, com o coração despreendido. É por isso que a geração que saiu do Egito morreu no deserto, porque eles se lembravam do Egito. E quando você se lembra das coisas do pecado, do prazer que o pecado lhe dá, Deus tem que puxar o seu tapete. O nome disso chama tribulação, para desarraigar você do presente século mau. Para que você use desse mundo como se não usasse. Para que você não ame esse mundo. Porque tudo que há nesse mundo não procede do Pai. É por esta razão que nós passamos pela santificação. Por santificação entende-se como separação para Deus, imputação de Cristo como santificação, purificação moral e conformação com a imagem de Cristo. O objetivo da santificação é aplicar a resultante da justificação
no seu viver diário. Santificar-se é tornar você participante da natureza divina, como expressão da sua vida. A transformação nada mais é do que conformar você na imagem de Cristo. O exercício de santificar é se submeter à liderança do Espírito Santo. Quando você entende o que é ser provado por Deus, o resultado é você se tornar uma pessoa mansa, em paz, feliz, paciente, longânima, ou seja, tornar você portadora do fruto do Espírito, que é amor, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isto, a história do Apocalipse. Porque você precisa experimentar no seu dia a dia o Deus que te desarraiga desse mundo, provando a sua fé, para tornar você testemunha viva do poder santificador daquele que te resgatou. Quando nós estudamos o Apocalipse, compreendendo essas verdades, nós nos apaixonamos. Nos apaixonamos por ouvir a palavra de Deus, sabendo que a fé vem pelo ouvir, vem pelo compreender, vem pelo crer e vem pelo confessar. É por isto que quando eu ministro citando a palavra de Deus. Porque é esta palavra que vai e não volta vazia. Quando essa live encerra, você não tem mais a minha presença falando com você, mas você tem a Bíblia com os textos que eu utilizei para transmitir a palavra de Deus. Eu fico, a palavra de Deus vai. E quando você se apaixona pela palavra de Deus e lê essa palavra e grifa essa palavra, você descobre que você é assistido pelo Espírito Santo de Deus e não pelo homem. Você descobre que o homem que ministra não é nada em si mesmo, porque ele vai embora. Mas a palavra de Deus fica. E a palavra de Deus permanece. E quem é edificado baseado nesta palavra, ele é firme como a rocha. Como diz o salmista, ele é abalado, mas não grandemente, porque ele está firmado na rocha que é Cristo, não no homem. Dizem que a mãe, a tristeza dela é que ela não pode ficar 100% do seu tempo olhando o seu filho. Mas quando ela confia no Deus que anda com seu filho, ela sabe que quando o seu filho sai fora dos seus olhos, ele está sob o olhar de Deus. E quem confia em Deus não confia no homem, não põe sua força no homem, não põe sua confiança no homem.
Ele não fica olhando para Brasília esperando uma lei que vai lhe salvar. Ele não fica esperando por uma cesta básica que vai lhe salvar. Ele não fica esperando por um sistema de saúde que vai lhe salvar. Ele não fica esperando por uma agricultura que vai lhe salvar. Ele não fica esperando por uma pecuária que vai lhe salvar. Ele não fica esperando por uma indústria que vai lhe salvar. Ele espera no Deus vivo, que usa todas estas coisas quando o coração é desprendido e a confiança é depositada em Deus e não no homem. É nesta jornada que eu convido você a me seguir. Eu tenho ministrado sobre o Apocalipse. Eu estou no sexto módulo. E neste módulo, na segunda série do sexto módulo. Um dia eu chego no final, mas eu sou amigo do tempo. Eu entrei na vida eterna, me tornei amigo do tempo. Se você tem Cristo, você tem a vida eterna. Você também se tornou amigo do tempo. Curta esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Comente as suas impressões acerca desse vídeo. Escreva para transbordar a sua fé. Salve para você rever o que foi dito. O meu lema é: conhecendo a palavra, para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.